Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corça da Manhã. E nós estamos meditando, refletindo a respeito do tabernáculo de Moisés e suas maravilhosas verdades que estão descritas neste tabernáculo, que apontam para Cristo, seu ministério, e também para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre a mesa dos pães da presença. Ontem nós falamos a respeito do lugar santo e qual era o significado e o simbolismo dele. E agora nós vamos falar sobre as mobílias que fazem parte, então, desse espaço chamado lugar santo. E a primeira mobília que nós vamos falar hoje é sobre a mesa dos pães da presença. Êxodo capítulo 25, dos versículos 23 a 30, nós temos então essa ordenança de Deus para Moisés. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que possa se carregar a mesa. Faça esses cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para o incenso, as suas jarras, as suas taças em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro e ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Lindo! Esse perpetuamente quer dizer que é um princípio que deve ser observado para sempre. Então, vamos ver que princípios estão encerrados aqui. A mesa, então, foi o segundo objeto da mobília do tabernáculo a ser construída. Ela foi feita de madeira de acácia, lembra que a madeira representa também a natureza do nosso Senhor. Ela era revestida de ouro, significado de divindade, e colocado em direção oposta, então, ao candelabro de ouro, ou a menorá. Então, a mesa ficava o oposto, o candelabro ou a menorá ficava à frente. Nesta mesa, deveriam, então, ser colocados 12 pães que deveriam ser partilhados pelos sacerdotes da tribo de Levi. Então, esta é a primeira vez que a palavra mesa é mencionada na Bíblia. Deus preparou uma mesa para os sacerdotes em seu santo lugar, em seu santuário, prefigurando o quê, então? Prefigurando o fato de que Deus prepararia uma mesa em Cristo para o seu povo redimido, os sacerdotes do santuário eterno. A construção desta mesa foi concedida por revelação divina, não foi feita por imaginação humana, ela foi construída de acordo com o padrão de Deus, ao ser colocada ao sentido oposto da menorá ou do candelabro de ouro. Olha que coisa importante. Então, as mesas, elas são padrão na nossa casa. Mas é importante a gente saber que a mesa que você tem na sua casa, ela foi trazida como um padrão divino, as suas medidas, das mesas normais, quadradas, nesta medida. Então, foi a primeira vez que foi, então, mencionado, esse utensílio doméstico, neste lugar. E é importante a gente entender, que Deus foi o arquiteto, então, da mesa. Outra coisa importante, ao ser chamada, então, de a mesa dos pães da presença,
ela simbolizava o próprio Jesus Cristo como o pão da vida para o seu povo. E nós vemos então, e é tão interessante quando a gente lê então o Novo Testamento, mesmo as cartas paulinas, nós vemos então os princípios que são, os princípios que nós vemos que são tirados então do tabernáculo de Moisés, ou também de Davi, ou do templo de Salomão. Então são princípios importantes. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, tem algumas coisas que a gente fica assim, mas quando a gente começa a estudar, então nós percebemos da onde são tirados esses princípios importantes. Então aqui, quando fala dos pães da presença, estava falando de Jesus. Jesus, né, lá em João capítulo 6, versículos de 25 a 63, fala que Jesus é o pão da vida. Ele mesmo se apresenta, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. Então, eu sou o pão que desceu dos céus, né? Ele fala isso, que ele é, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram no maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o pão do céu que foi partido por nós. Então, a importância de nós vermos que esse pão, né, que Jesus é também o pão da satisfação. Esta mesa também aponta para a mesa do Senhor, né, a mesa, a ceia do Senhor, presente já na igreja do Novo Testamento, que é o corpo de Cristo. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 28, ele mesmo diz, né, tomem, comam, este é o meu corpo que é partido por vós. E era nesta mesma mesa, então, que Davi, quando ele falou o Salmo 23, versículo 5, ele sabia de que mesa ele estava falando. A gente não sabe, mas agora nós sabemos. Que Davi pensava quando ele pensou, era nesta mesa, quando ele declarou: preparastes-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele sabia que mesa era. Êxodo 25, 30 nos diz o que deveria ser feito, né? Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Estes pães na Bíblia foram chamados já de vários nomes, além do pão da presença. O pão da presença, que tem o sentido aqui de representar ou de revelar, né? O pão da vida. O que da vida, né? Aquele que nos dá a vida. O outro nome também dado a esses pães é o pão de Deus. Lá em Levítico 21, 21 diz assim: nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, que houver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão de Deus ou o pão do seu Deus. Mas também ele é chamado de o pão contínuo, porque deveria estar continuamente diante do Senhor. Então, para os crentes, o que isso representa? Jesus é o pão nosso de cada dia. Jesus é o nosso pão contínuo. Jesus é o nosso pão diário. Ele nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia. E Jesus também é o mesmo, representa também o maná, como ele falou aqui, né? Deus deu o maná. O maná também tinha esse simbolismo de ser o pão, né? E diariamente eles recebiam o maná, assim como Jesus disse que nós deveríamos estar orando, pedindo, né, o pão nosso de cada dia. Então não é pão, alimento, é o pão que nos satisfaz, é o pão da satisfação, que é Jesus. E também é o chamado pão das faces. No pão nós vemos um Deus, né? A face de Deus em três pessoas, né? Deus com três faces, isso é o Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o pão das faces. No Novo Testamento, nós vemos, então, a glória de Deus na face de Jesus Cristo, como nos diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6.
porque Deus que disse: das trevas resplandece a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E como crentes, então, no Senhor, nós estamos esperando a sua vinda para então estarmos na sua presença face a face, como nos diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Mas este pão também era o chamado o pão da ordem. Então havia uma ordem para esses pães estarem em cima desta mesa. Levítico 24, versículo 8 nos diz assim: o propósito desta mesa era colocar 12 pães feitos de flor de farinha. Eles foram colocados então em 2 fileiras de 6, 6 aqui, 6 aqui, e eles representavam as tribos de Israel. Assim como havia ordem nessa mesa, no Antigo Testamento, deve haver ordem em relação à mesa do Senhor. Quando Paulo lá falou, em 1 Coríntios 11, 34, a respeito da ordem que deveria ter no momento, então, da ceia da mesa do Senhor. Todos esses diferentes aspectos que observamos nesses nomes, eles simbolizam também algo muito importante: o pão da comunhão. A comunhão, o Senhor comungou, então, naquele tempo com os sacerdotes através do pão. Eles partilharam do pão. O que comemos torna-se parte do nosso ser. Os crentes em Cristo são coparticipantes, então, da natureza divina, por partilharem o seu corpo. É isso que ele nos diz. João 6,51, ele nos diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E é o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. E é por isso que nós temos o último nome, o pão da proposição, o símbolo mais perfeito do Senhor Jesus Cristo, pois é a sua missão neste mundo. Ele é o nosso pão espiritual e eterno. Quem vem ou vai a ele jamais terá fome. Então, a mesa da presença com os pães da proposição nos revelam que Cristo é o pão que nos satisfaz. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.